O poder das palavras. Falamos tanta coisa sem pensar, e depois até ficamos bravos porque estas coisas acabam acontecendo e nem nos damos conta que fomos nós mesmos quem as pedimos. Devemos ter cuidados, especialmente em momentos de raiva. Podemos dizer tantas coisas que nos arrependeremos mais tarde. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 10, que não sabemos controlar a nossa língua. A usamos tanto para agradecer a Deus, como para xingar e reclamar. E no capítulo 1, versículos 19 e 20, ele nos adverte que devemos estar prontos a ouvir, ao mesmo tempo em que devemos demorar para falar e ficar com raiva. Portanto, peça a Deus que o ajude a controlar o que falas, pois é como dizem ao prender uma pessoa: tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Em vários casos de pessoas que Jesus curou, ele perguntou para elas o que elas queriam que ele fizesse. Certamente, ele já sabia do desejo das pessoas, mas Jesus fez questão, em diversas situações, de pedir que as pessoas proferissem com suas palavras, num ato de fé, o milagre que ela estava buscando. Em Romanos, capítulo 14, versículo 11, está escrito que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Repare que não é somente toda pessoa saberá, e sim toda língua confessará. Já em Mateus, capítulo 12, versículo 37, Jesus diz que pelas nossas palavras seremos justificados e por elas seremos também condenados. As palavras são poderosas, portanto, leve-as a sério. Nós somos seres humanos com vontades próprias e às vezes também egoístas. Não se frustres com os outros ou com você mesmo. É importante lembrar que se deve sempre falar a verdade e não apenas dizer da boca para fora. É preciso sentir intensamente esta verdade. Lembre-se que tudo que você colocar para fora, você vai receber de volta através do universo. Isto inclui fofocas, calúnias, as opiniões e julgamentos. Se proferir para alguém um defeito de um terceiro, não se surpreenda ao saber que a mesma pessoa disse uma coisa similar sobre você em uma conversa diferente. Observe o poder das palavras. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Releia o livro de Gênesis, do capítulo 1, os versículos 6, 9, 11, 14 e 20. Por exemplo, todos iniciam com uma expressão: e disse Deus. Por que Deus escolheu palavras para criar todas as coisas? Talvez não consigamos identificar o motivo que levou Deus a esta escolha, mas o fato é que as palavras foram escolhidas. Deus poderia ter escolhido, por exemplo, um gesto ou um sopro, mas escolheu as palavras. Isto não é curioso? Em Salmo 33, no versículo 6, confirma que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. As palavras são tão importantes que Deus não queria que o seu povo nem pronunciasse o nome de outros deuses. Vejamos o que nos diz em Êxodo, capítulo 23, versículo 13.
E, em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. E Jesus foi ainda mais claro sobre o poder das palavras que dizemos. Ele disse que a nossa salvação está condicionada às palavras que nós dizemos. Em Mateus, capítulo 12, versículo 36 ao 37, ele vem nos dizer: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. As palavras são importantes, e o diabo sabe disso. Nos centros de macumba, os encantos e rituais envolvem o pronunciamento de palavras de maldição. Será que tudo isto é apenas uma coincidência? Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.